Eu vou deixar publicado esse vídeo nos meus dois canais. Ele é a respeito de um aplicativo que também possui plugins VST2, VST3, para você fazer a medição do chamado LUFS, LUFS. Quando você faz mixagem e masterização, muitas pessoas se referem a esse LUFS, que tem que ter um determinado valor de menos 14, menos 13 LUFS. Bom, mas o que seria esse LUFS? De uma forma bem simples e direta, LUFS é uma unidade de medida. Ele mede o volume, né, de um som, de um áudio. Mas só que em vez de medir na forma de decibel, dB, ele usa alguns estudos relativos à percepção do ouvido humano relativo às diversas frequências. O ouvido humano tem sensibilidade bastante diferenciada para as frequências, e ele aplica uma matemática em cima desses decibéis para achar, então, um valor que correspondesse a uma realidade mais adequada do que seria a sensibilidade auditiva. Ou seja, como o ouvido humano percebe o volume de um determinado som, que varia muito de acordo com os componentes de frequência que ele tem. Se basicamente é frequências médias, o volume é mais alto do que se tiver, por exemplo, frequências baixas e frequências altas. Então, com o mesmo decibel, por exemplo, de 1 dB, com frequências na área média, você teria, por exemplo, só para efeito de exemplo, um LUFS de 5. E se você tiver nas frequências baixas, o LUFS seria de menos 5, porque a capacidade auditiva é diferenciada em relação a essas faixas de frequência. Mas esse LUFS passa a ter alguma importância não por uma questão só de sensibilidade auditiva, que é o ideal para você, por exemplo, ajustar o volume da música que você produziu para fazer a distribuição. Mas o importante desse LUFS por causa das empresas que distribuem e que fazem a reprodução em cópias. Por exemplo, se você faz gravação em vinil, em que a agulha da cápsula tem que se movimentar em função das ranhuras que tem nas trilhas do vinil, se o volume for muito alto, você tem prejuízo, porque acaba esbarrando na trilha do lado. Então, existe um limite de volume para você gravar vinil. A mesma coisa quando você fala CD. Você tem um limite também, porque você vai trabalhar com codificação de 16 bits, 24 bits, 48, e isso implica em quantidade de pontos marcados no CD. Quanto mais definição de áudio e quanto mais alto o volume, maior a quantidade de pontos que teriam que ser gravados. E isso pode causar limitação no espaço físico.
E quando você fala em distribuição na parte de internet, a coisa se complica mais ainda, porque você tem uma banda para fazer essa distribuição. E as empresas que fazem essa distribuição, por exemplo, um Spotify, por exemplo, ele tem limitação de salvar, em termos de gravar, manter gravado nos seus computadores todas as músicas. E, ao mesmo tempo, a banda da internet também. E você tem que comprimir. Normalmente a gente fala em MP3, mas o Spotify parece que é OGG, e faz uma compressão para poder fazer a transmissão dentro de um limite de espaço na banda da internet. E se o volume for muito alto, é lógico que você vai consumir mais banda. Então, não é só uma questão de parametrizar, no sentido de normalizar, que todas as músicas do Spotify terão aproximadamente o mesmo volume. Você não precisaria mexer no controle de volume para diminuir ou aumentar o volume. Ela já vem como que padronizada, com uma quantidade de volume determinado pela rede, pela distribuidora. Mas isso está em função também do processo de transmissão da banda. E ainda tem a parte de, se você for baixar a música, tem a situação de que, se você for baixar, por exemplo, para escutar em casa, ela vem com uma definição de melhor qualidade, com LUF maior, do que, por exemplo, quando você vai baixar para escutar no smartphone. Porque o smartphone não tem possibilidade de reprodução mais sofisticada. Então, não há necessidade de você gastar banda com informações excessivas. Então, a padronização de que Spotify, por exemplo, pelo que eu me lembro que o pessoal fala, é menos 14, uma outra que eu não me lembro o nome é menos 13, uma outra ainda é menos 16. Essa padronização não quer dizer que é a melhor qualidade auditiva, não é a melhor qualidade do som. É uma questão de conveniência para essas distribuidoras, de tal forma que elas possam armazenar todas as músicas nos seus computadores, possa fazer as diversas transmissões, sem estourar com a possibilidade da banda, né, da internet, e fazer também a distribuição ou é para você escutar em casa ou para escutar no smartphone. Parece que tem uma diferença sobre isso. Então, na prática, se você está gravando uma música para você, o importante seria você gravar com qualidade. Em termos de volume, você tem que estar atento para que não haja picos batendo em 0 dB ou acima de 0 dB. E não é caso de LUF aí, é dB. Porque quando você ultrapassa esses volumes, há uma tendência do equipamento reprodutor distorcer o som, e há uma possibilidade também do ouvido humano também distorcer o som por excesso de excitação. Agora, em termos, se você for fazer para distribuir
fora do YouTube, que você consegue fazer a distribuição no YouTube, ele vai fazer uma compressão, justamente por causa de banda, assim como o Spotify, etc., mas o YouTube não exige que você tenha tantos LUFs. Já essas outras distribuidoras, elas sugerem, não exigem, sugerem, porque elas vão comprimir. E se você mandar muito alto, a compressão que eles vão fazer certamente irá prejudicar a qualidade do áudio, porque irá comprimir muito. E se você mandar muito baixo, também vai haver uma corrupção na qualidade do áudio, porque eles vão ter que amplificar muito. Então, eles sugerem que vocês mandem dentro de um determinado padrão aproximado, para que quando eles fizerem a compressão, para colocar no padrão deles, não haja grandes perdas da qualidade do teu áudio. Se você, inclusive, mandar o áudio com uma diferença muito grande, eles podem até se recusar a ficar com o teu áudio, porque isso faria uma reprodução musical de baixíssima qualidade, que poderia prejudicar o próprio nome da rede. Então, isso é que é o importante. LUF não é uma obrigatoriedade, a não ser que você vá entregar isso para determinadas distribuidoras. E é importante você obedecer, porque eles vão comprimir o teu áudio para ficar no padrão deles. E se você mandar muito alto ou muito baixo, vai ter prejuízo na qualidade do teu som. Mas no caso de você for publicar para você mesmo, ou para distribuir para pessoas conhecidas, até mesmo através do YouTube, que não faz muita exigência, esse LUF não fica assim tão significativo. O mais importante é você ter a sensação de que o áudio está com boa qualidade e que ele não está apresentando distorções, principalmente por excesso de volume. Esta página que você está vendo é de um aplicativo que ele tem uma versão gratuita e uma versão Pro, paga no caso. Mas mesmo a gratuita lhe dá muitas condições de você fazer uma análise do teu áudio em termos desse parâmetro chamado LUF, dessa forma de medição, né, de mensuração chamada LUF. O link vai estar na descrição. Mas vamos falar um pouco sobre esse aplicativo. A página vai dar a possibilidade de você baixar um arquivo zip. Nesse arquivo zip, depois de você extraído, vai ter uma pasta contendo os arquivos. Abrindo essa página, você tem aqui um instalador que vai instalar não só o aplicativo standalone, que você funciona com ele isoladamente, você abre o aplicativo, executa algum áudio no computador e ele vai analisar esse áudio. E você tem também a condição de instalação manual. Nessa instalação manual, ele vai fazer a mesma coisa do que aqui de cima, só que manualmente. O aplicativo, a forma de comando, que não é conveniente, que é meio enrolado, plugin VST2, plugin VST3, plugin AX, quer dizer, você pode instalar isoladamente. Ou você pode instalar direto
através dessa opção aqui de cima. E nessa parte aqui de baixo, documentos, você vai ter a EULA e vai ter o manual em PDF. O manual em PDF, ele é muito completo. Ele explica bastante coisas sobre o programa, o que ele faz, o que ele não faz, quais são as limitações da versão gratuita. Mas o mais interessante seria na página 25, quando ele começa a explicar o que significa as diversas caixas com valores, né? Esse momentary loudness, short term, integrate loudness, true peak level. Aí ele explica o que é, tá? Mas ele não diz que você deve se orientar por esse momentary, ou por esse short term, ou por esse integrate loudness. Ele apenas explica o que é cada caixa, o que aqueles números estão dizendo, entendeu? Na versão standalone, ele tem esse tipo aqui de interface. Pelo que eu vi em alguns tutoriais, o pessoal diz que o importante quando você vai fazer alguma aferição de LUF seria esse integrated e esse segundo aqui, que é o loudness range. Esses dois, basicamente, sendo que o principal seria esse aqui, aonde se colocaria lá menos 14, menos 13, menos 15, menos 12. Uma coisa próxima para não haver o problema da compressão. E também é muito importante ver o true peak máximo, que seria esse de cá. Não deixar ele ser maior do que menos 1. Pode chegar a menos 0,9, menos 0,5, mas o ideal, segundo o que eu vi nos tutoriais, é que fique em termos de menos 1. Isso para que dê margem na compressão feita pelo Spotify e pelas distribuidoras de não haver problema de o pico encostar lá em 0. E com isso haver problemas de distorção ou perda de qualidade. As outras informações são bastante complementares para quem trabalha de uma forma mais profissional, que aí vai analisar se a dinâmica está adequada, se não está adequada. Já é um processo bem mais sofisticado e como a música não é uma coisa estável, ela varia ao longo do tempo, esses números também variam muito. Então, o que se pega é o valor máximo, o valor mínimo, para ver se está dentro de um determinado padrão. Eu não encontrei nenhuma explicação sobre como usar esses outros índices para verificar se a masterização ficou naquela condição absolutamente perfeita, com dinâmica perfeita, com não sei o que perfeito, etc. Quer dizer, o máximo que eu consegui pegar de informação é que por aqui coloca-se menos 14, nesses aqui, principalmente nesse integrated, e que o true peak não fique maior do que menos 1. Ele permite, esse aqui é o standalone, né? Que você faça uma redução de janela, que essa janela fica muito grande, né? Não permite. Mas quando você abre como plugin numa DAW, porque você instalou o VST,
ele vai abrir exatamente essa mesma janela, tá? E você vai poder avaliar aí os valores. Ele se refere no manual a respeito aqui desses gráficos. E no caso do standalone, basta ele estar ativado, você tem que configurar, fazer uma configuração inicial, que seria, deixa eu dar o zoom aqui, a fonte, né? Qual é a fonte de áudio que ele vai considerar? Uma área, quando você instala, ele pergunta qual é a fonte de áudio. E no caso eu coloquei alto-falante. Deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Eu localizei, é aqui em File, App Settings. Aí ele vai perguntar aqui qual driver que você vai usar. No caso, eu estou usando o ASP porque o meu Cakewalk usa o ASP compartilhado. Mas aqui eu teria a opção de usar o Direct Sound, usar o ASIO, que é o ASIO Steinberg, da Yamaha Steinberg ASIO. Mas como eu uso lá no Cakewalk o ASP, então eu selecionei esse ASP. O Input Device é o default. Output Device também botei como default. Quer dizer, não teve grandes alterações nessas configurações, mas veja só. Input Channels, Output 1 é o alto-falante e o alto-falante, direito e esquerdo. Poderia escolher uma outra fonte de entrada para ele fazer a medida, mas foi aqui que eu selecionei como alto-falante. Aqui ele só vai achar como alto-falante, eu acho que eu não tenho outra possibilidade. Só tem os alto-falantes. A não ser que eu mudasse aqui talvez esse driver. Mas ele funciona também se você usar o Audacity, etc. Ele funciona com esse WASP aqui, sem problema nenhum, porque é System Audio da Microsoft, do Windows. Bom, aqui eu não sei se eu vou cancelar, porque eu não modifiquei nada, né? Bom, então esse é o aplicativo. E o importante é que ele pode estar com VST. E no manual, se você for instalar ele manualmente, né? Ele diz aonde que as DLLs VST, VST2 teriam que ser armazenadas no teu disco C. Ele diz qual o diretório. C, dois pontos, Program Files, blá, 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 blá. É só você seguir a orientação. Ou então, você faz naquela primeira opção que eu mostrei, que ele faz uma instalação bem mais automática. Bom, esse aqui é o importante. Aí vamos pegar agora um exemplo no Cakewalk, uma reprodução, e ele fazendo alguma monitoração aqui. Bom, eu tenho aqui um projeto, de asa branca. Ele recomenda que você coloque na última bus master, né, que você estaria usando. É uma coisa assim meio duvidosa, porque no caso desse asa branca, por exemplo, parte do som está saindo pelo master e vai para o alto-falante. Mas parte estaria saindo, não está aqui nessa versão, né? Mas essa aqui é o A que vai para o alto-falante. Que eu coloquei alguns desses buzz aqui saindo direto também para o alto-falante, que tem ajuste de volume.
E é lógico, se você aumentar o volume, o medidor de LUFS vai também alterar a sua medição, né? E aqui eu não consigo colocar nenhum plugin. Mas, de qualquer forma, o ideal sempre é você jogar tudo para uma bus master, e dessa bus master principal, no caso é essa de cá, sairia para o alto-falante. Então, seria o caso de chegar aqui, eu já tenho um plugin aqui, vou colocar outro, FX de áudio, ele tem aqui, deixa eu ver se eu consigo ler que está tudo, Analyzer. Aqui em Analyzer, cadê que eu não estou vendo? Interface do Analyzer é aqui. Ah, tá ele aqui. Loudness Meter 2 VST3. Se eu clicar aqui, ele já me abriu numa janela gigante. Vamos ver se aqui eu consigo. Aqui eu consigo diminuir. Aquele standalone eu não consegui diminuir o tamanho. Mas aqui no Cakewalk eu consigo diminuir. E aqui eu tenho como andar para o lado, andar para o outro, para não perder as informações. E tem também aqui para cima e para baixo, para não perder. Aí, se eu mandar executar, por exemplo, esse projeto, vamos executar. Aqui ele está mostrando menos 15,3. E a parte de pico está aqui em menos 0,6 dB. O ideal seria menos 1. Aí, conclusão. Esse Momentary Max também é que é importante. Menos 14,8. E aquele cara lá de cima, que é o Integrated. É o Momentary e o Integrate que são os valores mais importantes. Esses outros aqui teria que dar uma olhada, por exemplo, na dinâmica, o que significa esse valor, se ele está fugindo, se não está, mas eu não encontrei informações a respeito. Então eu fico meio perdido, embora o manual apenas descreve o que esse indivíduo aqui está fazendo como mensuração. Mas não é grandes coisas para mim. Fica só a importância que eu corrigi, que eu falei que era... deixa eu subir aqui. Que é o Integrate e esse Loudness Range, não é. É esse aqui e o lá de baixo, que é o Momentary, que são períodos diferentes que ele monitora. Um parece que é a música inteira, o outro é um pedaço de tantos milissegundos, uma coisa assim. Aí teria que ver lá no manual. Mas como você vê, é uma coisa simples de você manusear, entendeu? Não é nada assim significativo. Mas fica aquela informação, né? Não se prenda ao LUFS se você for fazer uma produção para colocar no YouTube ou distribuir para as pessoas amigas, coisa nesse aspecto. O LUFS só vai ser importante
para você fazer a entrega para as empresas que vão fazer a distribuição, como Spotify, etc. Bom, eu espero que isso tenha ajudado. Eu demorei a encontrar essas informações, mas, por fim, elas estão aqui presentes.